4 de agosto, festa de São João Batista Maria Vianney, o Cura d'Ars. Cura d'Ars, porque é uma contração, ele era francês, então era Cura de Ars, a cidade de Ars, escreve A-R-S, né? E cura é o pároco, né? São João Batista Vianney é o patrono dos párocos, ele foi um modelo de pároco. E a similitude de vida dele com a vida do Padre Pio é muito grande. E nós vamos tratar isso no dia de hoje. É a nossa homenagem a São João Batista Maria Vianney, esse padre espetacular, esse pároco espetacular, e o nosso querido São Pio de Pietrelcina. Muita gente já me pediu aqui nos comentários que a gente falasse do Cura d'Ars. Eu procuro, evidentemente, focar no Padre Pio, que é o nosso grande intercessor e de quem nós pretendemos falar sempre nesse programa, mas hoje, muito especialmente, nós vamos fazer uma referência aí ao Cura d'Ars e mostrar a similitude que havia entre os dois santos fantásticos. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Você que está entrando hoje no nosso canal, fique sabendo que nós temos uma quantidade enorme de vídeos a respeito do Santo Padre Pio. Se você não conhece o Santo Padre Pio, você vai ficar impressionado com as histórias do Padre Pio. Se você conhece, você vai ficar mais impressionado ainda, porque você vai descobrir que você não conhece nada, que o que você conhece é muito pouco em vista dos milhares de vídeos que nós já temos gravados, todos eles feitos selecionando biografias boas do Padre Pio, portanto, coisa séria. E aí você vai ficar sabendo maravilhas da vida do Padre Pio. Eu tenho certeza que o Padre Pio vai conquistar seu coração, vai conquistar sua alma, o Padre Pio vai conquistar você para a Igreja Católica, para a Santa Igreja Católica, aqueles que não forem católicos, e para o fervor católico, aqueles que estão na tibieza, os famosos católicos do IBGE, né? Aquele que, quando o homem o funcionário ali da pesquisa pergunta, bate na casa para fazer a pesquisa, fala, religião, ele diz católico, mas ele nunca vai à missa, né? Então, o católico não praticante não existe. Mas o Padre Pio dá um jeitinho nisso, tá bom? Por isso que eu insisto tanto em colocar o Padre Pio nas suas casas. Padre Pio, exemplo para os sacerdotes. No mês que a Igreja do Brasil dedica às vocações, o dia 4 é dedicado aos sacerdotes, devido à festa daquele que é o patrono dos párocos, São João Batista Maria Vianney, o Cura d'Ars. São João Batista Vianney nasceu em Dardilly, na França, no dia 8 de maio de 1786. É impressionante isso aí. Ele nasceu no próprio ano em que oficialmente começa a Revolução Francesa. A gente vai ver que toda a vida dele, ele passou no interior da França, na cidade de Ars, em pleno período da Revolução Francesa, foi uma das maiores transformações da história mundial. Desde muito criança, manifestou sincera inclinação pela vida de oração e contemplação e logo manifestou vocação para o sacerdócio. No seminário, enfrentou grandes dificuldades para assimilar os conhecimentos teológicos. Os que tiverem tempo de ler a biografia do Santo Cura d'Ars, que eu já vi que está sendo vendido aqui no Brasil, chama o Cura d'Ars, o autor é Francis Trochu. É o melhor autor do Cura d'Ars que existe, o melhor biógrafo, famoso e tal. E lá ele conta isso. O Cura d'Ars era desprovido, falemos assim para falar politicamente correto, ele era desprovido de muita inteligência. Mas tinha muita santidade e por isso ele se transformou no grande Cura d'Ars. A gente vê que inteligência sem santidade não resolve nada. Santidade sem inteligência salva a alma, né? Então ele teve dificuldades para aprender teologia. Um padre que vai atender no confessionário e tudo mais, ele tem que saber. Mas, graças à doçura e paciência do seu tutor, Padre Ballet, essas
foram vencidas e Vianney foi ordenado sacerdote no dia 13 de agosto de 1815. 3 anos depois, foi nomeado cura, pároco, da cidade de Ars-sur-Forman, e nela exerceu seu ministério por 42 anos. Ele ficou lá. Muito parecidos com o Padre Pio, né? Ficou em San Giovanni Rotondo praticamente a vida inteira. Só ficou em Pietrelcina no comecinho, depois quando ele ficou doente, ele passou um tempo em Pietrelcina, etc. Mas o tempo todo dele foi San Giovanni Rotondo. Faleceu com fama de santidade no dia 4 de agosto de 1859, sendo beatificado em 1905 pelo Papa São Pio X, o grande Papa São Pio X, o Papa que mais combateu o modernismo na Igreja. E a gente vai ver que tem tudo a ver, porque o Papa São Pio X queria mostrar São João Batista Vianney como modelo de sacerdócio para uma época que já estava começando a entrar o modernismo dentro da Igreja, uma época que deu na época em que nós estamos vivendo. A gente vê a previdência de São Pio X nesse sentido. E ele foi beatificado em 1905 e canonizado por Pio XI em 1925. 20 anos depois, as coisas eram muito sérias, os processos de canonização eram muito sérios, não tinha essa história de processinho rápido, não. Tinha que ser santo mesmo. Entre a vida do Santo Curadarcio e do Padre Pio, os paralelos são diversos. O gosto de ambos pela oração, desde a tenra infância, o imenso zelo pela salvação das almas, a vida de penitente, o apostolado do confessionário. O Curadarcio tinha que tirar senha para falar com ele, exatamente como o Padre Pio. Inclusive, as pessoas tinham que ficar hospedadas no hotel de Ars, algum tempo tinham umas hospedagens lá, só para poder falar com o Curadarcio. Impressionante. As curas e os milagres, e inclusive as lutas contra o demônio. As lutas contra o demônio eram tremendas. O Curadarcio se alimentava muito pouco, parece que ele comia 2 ou 3 batatas por dia, imagina. E ainda assim o demônio fazia com que essas batatas fossem mofadas para fazer mal para ele, né? Muito parecido tudo com o Padre Pio, é uma coisa impressionante. Ele só não teve as chagas do Padre Pio. Bom, eu tirei aqui alguns comentários do site do Padre Paulo Ricardo. Os comentários são muito bons, onde ele faz essa comparação do Padre Pio com o Curadarcio. E eu quero ler aqui para vocês, porque eu acho que é muito, muito importante. O que ele fala aqui é muito adequado, muito equilibrado e muito, muito, muito útil para nós começarmos a entender os dias em que nós vivemos. Tá? Ele diz assim: Padre Pio viveu, não estou tirando ipsis literis do site dele, tá certo? Mas é totalmente baseado no site dele. Algumas palavras são idênticas. Padre Pio viveu pouco antes de instalar a maior crise que a Igreja Católica como um todo já viveu na história. Então, o Padre Pio faleceu em 1968, né? Ou seja, depois do Concílio Vaticano II, instalou a maior crise que a Igreja já viveu em toda a sua história. Isso dito por vários papas, inclusive Paulo VI, que diz que a fumaça de Satanás havia penetrado no seio da Igreja. Crise causada, antes de tudo, por uma crise do clero, isto é, dos sacerdotes. Então, Curadarcio foi canonizado para servir de exemplo de sacerdócio. Padre Pio é suscitado por Deus um pouco antes da maior crise que haveria na Igreja, e essa crise seria a crise dos sacerdotes. Quer dizer, quais são os desígnios de Deus com esses santos que ele suscitou? Do dia para a noite, presta atenção nesses números, hein? Cerca de 17 mil padres deixaram o sacerdócio. Hoje a gente reza no final das missas pelas vocações sacerdotais, etc, etc. Mas a crise foi brutal. 17 mil sacerdotes abandonarem
o sacerdócio praticamente do dia para a noite, num curto período de tempo. Né? Qual era a vocação desses homens, ou qual foi o tamanho de provação que eles não estavam dispostos a sofrer, ou qual era o tamanho da falta de santidade que tinha nessa época que fazia com que uma pessoa abandonasse assim o sacerdócio. O sacerdócio, cuja ordenação é um sacramento que imprime caráter na alma. Um sacerdote que abandona o sacerdócio, ele não deixa de ser padre. Ele vai ser padre até no inferno, se ele se condenar. Mas ele nunca mais deixa de ser padre. Não existe. Ele pode ser suspenso de ordem. Então o Vaticano dá licença para ele ficar suspenso de ordem, etc., não ter mais que exercer o sacerdócio, até porque ele vai fazer mal para muitas pessoas, né? Mas ele continua sacerdote. A tal ponto que se ele tiver uma estrada e tiver um acidente e tiver alguém em perigo de morte, ele pode dar os últimos sacramentos para essa pessoa. Esse sacerdote que abandonou o sacerdócio. Em artículo mortis, chama. Ele pode ouvir confissão, ele pode dar absolvição. É muito sério. Do dia para a noite, cerca de 17 mil padres deixaram o sacerdócio. Os seminários se esvaziaram. A gente vai aqui em Bom Jesus do Pirapora, por exemplo, pertinho de São Paulo. Tem um seminário gigantesco, transformado em museu. Mas gigantescos, que conhecem sabem. Comente aqui. Eu gostaria muito que vocês comentassem coisas dessas aqui no nosso vídeo, até para compartilhar com as pessoas informações que vocês têm que gostariam que os outros soubessem. Mas aqui é uma coisa flagrante. Um seminário gigantesco, vazio, transformado em museu, móveis caindo aos pedaços, fotografias emboloradas. Triste, muito triste. Devia estar lotado de vocações. Em Portugal, eu fiquei impressionado. Eu fui no Mosteiro da Santa Cruz, lá não foi em Portugal, foi lá em Santiago de Compostela, né? Uma coisa imensa, vazio, transformado em museu, lindo, maravilhoso, museu. Quantos e quantos outros seminários, conventos transformados em museus na Europa? Quantos e quantos? Né? Estou citando só alguns aqui, só para barbaridade. É quase como se as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Mas muitas igrejas serão transformadas em museus. Mas não prevalecerão. Não prevalevam. Né? Bom, os seminários se esvaziaram e os padres que permaneceram no ministério já não sabiam mais o que eram. Aí começou a teologia da libertação, começou de tudo, né? Tudo quanto é maluquice que muitos da minha geração assistiram, né? E muitos que são jovens hoje nem sabem o que era a igreja de outrora, a igreja de sempre, né? Muitos que permaneceram no ministério não sabiam mais o que eram, começaram a pôr em dúvida a identidade sacerdotal e não mais se viam como representantes de Cristo para renovar no altar o sacrifício da cruz. Quer dizer, esqueceu qual era a vocação dele. Aquilo se obnubilou diante dos olhos dele. Terrível isso. E vai vir mais por aí. Nós estamos vendo no ano que vem o sínodo, onde já tem várias reações na linha de acabar com essa identidade sacerdotal. Muitos episcopados, como o da Alemanha, por exemplo, propondo coisas absolutamente brutais. Eu estou pedindo muito minhas palavras, evidentemente, propondo coisas inaceitáveis, né? Mas a meta disso tudo é acabar com o papel do sacerdote dentro da igreja, sob pretexto de ressaltar o papel do leigo. Em algumas igrejas, tem mais leigo trabalhando do que sacerdote. Está errado.
Eu li outro dia, não sei onde é que eu li outro dia, Padre Pio tinha a missa cheia, todos os dias, ele dava a comunhão um por um. Hoje em dia, a gente entra numa igreja ali, tem, sei lá, 20, 30 pessoas, e quem dá a comunhão é o ministro da Eucaristia, ou é a ministra, ou é uma freira. Eu não consigo entender. Por alguma razão, Padre Pio dava a comunhão ele mesmo para todo mundo. Talvez ele pudesse ter um diácono que ajudasse uma ou outra vez, dependendo da multidão. Mas hoje não. Qualquer pretexto é pretexto para colocar leigos fazendo trabalhos que os padres deveriam fazer. Né? Eu sei que muita gente pode não concordar. Paciência. Minha opinião é essa, tá bom? Podem protestar aqui nos comentários ou podem concordar também, para que nós saibamos bem o que acontece dentro da igreja. Né? Bom, então eles não se viam mais representantes de Cristo para renovar no altar o sacrifício da cruz. É isso mesmo. Muitos começaram a falar, isso aqui agora é uma ceia, é uma festividade, foram introduzidas palmas dentro das igrejas, verdadeiras festas, e não sei o quê, alegria. Alguém ficaria, o Padre Pio dizia, qual é a postura que a pessoa deve ter na hora da missa? É a postura de quem está no Calvário. No Calvário ninguém ficava aplaudindo. Agora colocaram um cravo na mão direita. Muito bem. Agora puseram nos pés. Ele agora está sangrando pelo lado direito. Não era assim. Então tem que ser revista. Algumas coisas têm que ser revistas. Mas qual é a mensagem profunda que Deus nos quis transmitir por meio dele? A mensagem, porém, é clara e fácil de interpretar. Deus nos enviou o Padre Pio, que nunca teve cargos de importância na hierarquia da igreja. Ele nunca foi superior religioso, nunca foi provincial, nunca foi pároco ou bispo, né? Mas um simples sacerdote que ouvia confissões e rezava a missa. Ele não era sacerdote estrela, né? Ele não tinha programas, ele não tinha shows, ele não tinha... Eu vou até falar sem olhar para a câmera, para não atingir ninguém. Não tinha shows, né? Não aparecia em tudo quanto é programa mundano. Né? Confissão e missa. Confissão e missa. Deus nos enviou o Padre Pio. Aliás, confissão e missa, eu não estou com isso também querendo criticar um padre que faz um trabalho excepcional usando as redes sociais, como é o Padre Paulo Ricardo, por exemplo. Mas se a gente for ver, o trabalho dele é esse também, confissão, missa e pregação, catequização, ensinamento. É isso que o padre tem que fazer. É isso que o padre tem que fazer. Deus nos enviou o Padre Pio, íamos dizendo, para recordar aos padres quem são eles em primeiríssimo lugar. O padre é o homem do altar, que celebra a missa. Quando o Padre Pio foi ordenado, o bispo que o ordenou disse que o lugar do padre era em 3 lugares: altar, confessionário e púlpito. O púlpito era onde ele fazia os sermões, né? Muitas igrejas ainda têm púlpito, as igrejas antigas. Púlpitos que não são usados, não sei porquê. Se usa um sistema de som que ninguém entende nada, né? Da microfonia, que o padre fala, é horrível. Agora se usa telões também. Tem igreja que parece estádio de futebol. Você entra lá, tem telões, tem não sei mais o que, não se entende nada. Além do mais, tem lugares que é bom não entender mesmo, porque se entender, vai aprender um monte de coisa que não interessa, né? Para falar só isso, né? Altar, confessionário e púlpito. Esses são os lugares do sacerdote
como disse o bispo que ordenou o Padre Pio. Certo? Fico por aí. Vocês tirem as conclusões. O padre é o homem do confessionário que absolve pecados e ele deve ser-o não como um funcionário, mas como vítima agradável a Deus, configurada a Cristo oferecido na cruz. Muito bonito esse comentário do padre Paulo Ricardo. Eis o padre católico. Vão pensando aí, tanta gente que vocês conhecem, ou que conheceram, etc. Eis o padre católico, sacerdote, porque oferece no altar um sacrifício a Deus, mas também vítima, porque se oferece na vida como sacrifício ao Senhor. Bonito isso, muito bonito. Não é à toa que a igreja inteira esteja em crise, quando a identidade mesma do sacerdócio é esquecida, posta em dúvida ou até mesmo negada. Por isso, cresce sempre mais a importância de São Pio de Pietrelcina, e quanto mais ele se distancia de nós no tempo, mais luminosas, por contraste, são a sua presença e a sua missão aos nossos olhos hoje. Fica claro, Padre Pio é um exemplo para os sacerdotes de hoje. Não tem conversa, não tem conversa. Eu vou indicar um vídeo aqui que chama, para vocês verem depois, Maus Sacerdotes, o nome é assim, hein? Nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, maus sacerdotes carniceiros. Procurem aí no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link. Carniceiros. E o Padre Pio, uma vez também, chegaram para ele, depois do Concílio Vaticano II, entregaram as novas regras do capuchinho, dos capuchinhos, etc. E uma das coisas que tinha era o uso era a desobrigação de andar com o hábito capuchinho. O Padre Pio jogou fora aquilo, falou, vai embora, não me interessa. Não, Padre Pio, mas acontece que muitos jovens hoje não querem entrar na ordem capuchinha por causa do hábito. Ele falou, então, se eles não amam o hábito do nosso Senhor Jesus Cristo também não os quer. Foi assim. E hoje, como é que é o negócio? Padre Pio fala cada vez mais alto aos padres e fiéis em geral, chamados a renovar a fé na identidade profunda e essencial do sacerdócio católico, ser alter Christus, um outro Cristo. Não tem conversa. Isso de tal forma era assim para ele, que ele carregava os estigmas do Nosso Senhor, era outro Cristo mesmo. Era para deixar bem claro que todo sacerdote é um outro Cristo. Não é por acaso, aliás, está o comentário aqui, que o Padre Pio seja também o único sacerdote a ter recebido os estigmas de Nosso Senhor. Alguém pode dizer, mas São Francisco não tinha os estigmas? Tinha, mas ele não era sacerdote. Incrível, ele era fundador dos franciscanos, mas não era sacerdote. O único sacerdote a ter os estigmas de Nosso Senhor foi Padre Pio. Mas, se tantos santos receberam de Deus a mesma graça ao longo dos séculos, por que foi preciso esperar até o século XX para que a recebesse um padre? Por que Deus esperou até o século XX para marcar um padre com os estigmas? Tantos outros santos tinham tido. Então ele comenta aqui, justamente porque foi no século XX e por consequência no XXI que se deu a maior crise de identidade do clero. Não tenham dúvida. Aliás, ninguém tem dúvida. Quem tiver dúvida é porque não quer pensar um pouquinho. Não quer se lembrar de algumas coisas que assiste, que vê. E quando um padre é bom, é direito, é correto, ele é massacrado, ele é perseguido pelas autoridades locais, é perseguido pelos amigos, é perseguido até dentro da comunidade. Tem exemplos tremendos disso. Mas os que assim são perseguidos são confessores da fé. Tem padre que vai até para a cadeia, sem culpa nenhuma. Confessor da fé.
Que o Padre continue falando aos nossos corações e do alto do céu, que o Padre Pio, perdão, eu li mal, que o Padre Pio continue falando aos nossos corações e do alto do céu interceda para que nós, aqui na terra, possamos alcançar a graça de ter santos e numerosos sacerdotes segundo o coração de Jesus Cristo, oferentes no altar e vítimas oferecidas na vida. Vítimas oferecidas na vida. Padre que não quiser ser vítima, está lá porque eu acostumei a ser padre, faço minhas obrigações, né? Levo aquela vidinha. Não estou preocupado em ser santo, não estou preocupado em ser vítima, não estou preocupado em fazer sacrifícios. Já repararam que padres assim não são procurados para confissão? O povo, no fundo, percebe quando é um padre santo, um padre bom, não vou nem dizer santo, mas um padre reto, que quer ser padre, né? O que a gente mais encontra aí, como dizia o Frei Marcelo Aquino, numa missa que ele rezou, na missa do nascimento do Padre Pio, no dia 25 de maio, dizia: eu não sou padre para cuidar de macaquinho da Amazônia, nem para defender árvore. Eu sou padre para nosso Senhor Jesus Cristo, para atender os fiéis. Né? Eu não sou uma ONG, eu sou um sacerdote. Não foram bem essas palavras, mas a ideia era essa. Tá aí, minha gente. Que bela comemoração do nosso Santo Cura d'Ars, homenageado pelo exemplo do Santo Padre Pio. Né? Uma coisa maravilhosa. Como eu disse, não deixe de assistir o vídeo que eu vou deixar aqui embaixo. Maus sacerdotes carniceiros, diz Jesus ao Padre Pio. Assistam. É escabroso, mas nos ajuda. Vão dizer, bom, mas isso daí, mas que interessa falar tanto de crise, de que está tudo ruim, etc. Não, nós temos obrigação de ver. Né? Nós temos obrigação de rezar. Né? Nós temos obrigação de ver a nudez do nosso Pai e cobri-lo. Né? Porque se nós não tivermos essa vigilância, se nós não tivermos esse estado de espírito, nós vamos embarcar nessa mesma canoa furada e vamos todos, você sabe para onde. Quer dizer, o Padre Pio não estará nos esperando na porta do paraíso. E talvez a gente não chegue nem lá. Né? E é importante, sim, denunciar os erros e trabalhar para que esses erros acabem. Cada um de nós tem essa obrigação. Cada um de nós tem essa obrigação. Ah, mas tem muito pouca gente que vai pensar igual. Não interessa. Se uma pessoa ficar fiel na face da terra, a igreja vai viver nela. Não tem conversa. Não tem conversa. Tá aí, minha gente. Tá aí, meus amigos, caros irmãos. Não esqueçam, nós estamos começando o mês. Vamos pedir ao Santo Cura d'Ars e a São Pio de Pietrelcina que nós conquistemos sempre mais um para São Pio. Mais um, para fazer bem para tantas e tantas almas. Fiquem agora com a Ave Maria nas intenções de cada um dos que assistiram esse vídeo e também pelos que sofrem na guerra da Ucrânia. E, no final, a bênção do nosso querido Padre Pio. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil e Portugal, e até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Louvado Jesus Maria e buona giornata.